Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava ouvindo esse cântico e ele nos remete a um momento que pode acontecer a qualquer hora, né? Oh, glória a Deus. Já imaginou? Né? Naquele momento especial de encontrarmos com o Senhor nos ares. Amém. Mas, queridos, abra aí a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. 1 Samuel 22, e nós vamos ler os versos de 1 a 5. Eu tenho certeza que durante todo o culto, você foi e está sendo abençoada. E tenho certeza que Deus também tem uma palavra especial para todos nós nesta noite. Amém? Assim, assentados, acompanhemos a leitura. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém? Assim, assentado, oremos. Pai, nós te damos graças por esse momento especial que estamos na tua presença, nesse momento de culto, de adoração. Durante toda a semana o Senhor esteve conosco, e agora, em especial, nesse momento de culto e de adoração, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor já falou poderosamente a todos nós aqui nessa noite. E que o Senhor, na sua onisciência, que conhece todas as vidas, fale agora conosco, Pai, de uma forma muito especial. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre as lições que nós podemos aprender com Davi na caverna de Adulão. Mas eu quero, para facilitar um pouco o nosso entendimento contextual, eu vou fazer um pequeno resgate histórico, um pequeno recorte histórico de Davi, até chegar nesse momento da caverna. Mas Deus constituiu um profeta, e esse era Samuel, e este profeta, Deus então o incumbiu de ir até a casa de Jessé para ungir um rei para Israel. Queridos, o fato é muito interessante que então Samuel dirige-se até a casa de Jessé e diz para Jessé qual era a finalidade de ele estar ali. Então Jessé começa a pedir que os seus filhos venham. Nós não sabemos se estavam próximos ou se todos estavam nas imediações. O fato é que nós sabemos que quem não estava próximo era Davi, que estava apacentando ovelhas. Queridos, nesse episódio, nós vemos algo muito interessante. O primeiro aspecto que eu quero destacar é que nem mesmo Jessé acreditava no potencial de Davi. É interessante que ele veio o mais velho,
E a Bíblia diz que o mais velho tinha estatura de rei. Se fosse pela estatura, o negócio estava complicado. Mas então veio o mais velho e o Senhor disse assim: não é este. Vem mais um. E aí o Senhor fala pelo profeta, o Senhor diz: não é este. E foi o primeiro, foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto, foi o sexto, foi o sétimo. Os 7 filhos chegaram na presença do profeta e Deus disse: não é este. E eu penso que um silêncio se estabeleceu naquele momento. E aí o profeta disse: mas Deus disse que hoje eu iria ungir um profeta aqui, um rei aqui na sua casa. Não tem mais ninguém? Caiu a ficha de Jessé. Aí Jessé disse: lembrei. Tem Davi. Tem mais um? Manda chamá-lo, porque eu não sairei daqui até que eu o veja. E a Bíblia diz então que lá vinha Davi, né, tranquilo, né, e de longe, Deus disse assim: é aquele. É aquele. Queridos, uma das coisas que eu quero destacar nessa noite é que Deus, Ele age no improvável. Deus age no improvável. Deus é onisciente e Ele sabe exatamente o estado emocional, psicológico, físico em que você chegou aqui hoje. E Deus disse, está dizendo para você: Deus, Ele age no improvável. Não havia probabilidade de que Davi fosse rei, mas é aí que Deus agiu. Mas, queridos, curiosamente, da unção até ele se tornar rei, demandou um período de tempo. E muitas coisas impressionantes aconteceram nesse período. Mas mesmo depois de receber a unção do profeta e ele ser oficialmente ungido rei, ele continuou os seus afazeres. Possivelmente ele voltou lá a apacentar os rebanhos do seu pai, da sua família. Mas, queridos, há um episódio também impressionante que eu quero destacar aqui nessa noite, é o fato de que um dia Davi foi levar não sei se o almoço ou se o lanche da tarde, eu não lembro agora o horário, mas o fato que ele foi levar alimentos para os seus irmãos que estavam no fronte de batalha. Por dias e dias a fio, né? O exército de Israel estava sendo desafiado, desmoralizado por um sujeito chamado Golias, e nós já pregamos sobre isso. E quando ele chega no fronte de batalha, ele olha aquela situação e ele ficou indignado com ela e ele disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E ninguém em Israel havia se colocado à disposição para lutar com aquele gigante. Mas Davi colocou-se à disposição. E Davi foi e o venceu. Mas depois desta grande vitória de Davi, uma chuva de dificuldades e problemas começaram a surgir na vida dele. As mulheres de Israel começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo incomodou Saul. Aquilo colocou em xeque a permanência de Saul no trono. Então Saul, só lembrando, queridos, que provavelmente Saul não tinha alternativa. E ele aceitou que Davi fosse lutar com o gigante. Mas Davi estava praticamente morando na casa de Saul, porque Davi era um habilidoso tocador de harpa. E Saul, por conta do Senhor que permitiu, e ele estava sendo atormentado por um espírito maligno, e ele ficava atormentado, e somente o som da harpa de Davi o acalmava. Davi
mesmo sendo ungido rei, ele foi para a casa de Saul para trabalhar, para servir Saul como escudeiro. Foi justamente por ser escudeiro de Saul, é que ele conseguiu articular e convencer Saul a deixá-lo pelejar contra o gigante. Mas o fato é que depois disso Saul arrependeu-se e percebeu que sim, o seu trono estava ameaçado. E ele intentou por diversas vezes, por várias vezes, contra a vida de Davi. E um dos primeiros episódios é que de uma forma muito sorrateira, Saul tentou eliminar Davi. Ele ofereceu-lhe uma proposta. Olha, você pode se tornar meu genro, mas tem umas propostas, tome cuidado com as propostas que você ouve por aí. Tá? Saul disse assim para ele, mas tem uma coisa que eu preciso. Eu quero que você vá até o exército dos filisteus e me traga 100 prepúcios. Mate 100 soldados e traga 100 prepúcios. Ora, ele sabia que aquilo era um suicídio. Mas sabe o que Davi fez? Davi foi, pelejou e trouxe sabe quantos? 200. Davi trouxe 200 prepúcios. A cena um tanto complicada. Né? Imagina ele trazendo, está aqui ó, o que você pediu. 200 prepúcios. Mas foi o que Davi fez. Mas Saul tinha com a certeza, é simples, ele vai lá pelejar, eu estou de fora. Não, quem matou Davi foram os filisteus, não fui eu. Mas o fato, queridos, é que ele veio, trouxe e depois continuou as perseguições. Até que Davi teve que fugir, e fugir, e fugir. E este episódio trata exatamente de um momento em que Davi precisou esconder-se. E ele passou primeiro pelo deserto. E eu estava pesquisando sobre o que significa deserto. Deserto vem do latim desertus, particípio passado de desesere, cujo significado é abandonar. Moisés, depois de ter ferido um egípcio, foi para o deserto. E num primeiro momento, dá a impressão de que foram abandonados. Mas o fato é que Deus tinha um propósito na vida deles. E com Davi não era diferente. Mas Adulão também significa justiça do povo, refúgio, esconderijo. E Adulão, ou a caverna de Adulão, é um complexo de cavernas. Então não é uma metáfora. A caverna de Adulão, ela não é uma metáfora. A caverna de Adulão, ela existe. É um complexo de cavernas em uma região de solo e rochas calcárias, em que se formam grandes complexos de cavernas. Os arqueólogos acreditam que era possível esconder um grande exército naquelas cavernas, ou naquele complexo de cavernas. E foi lá que Davi escondeu-se. Mas, queridos, eu vejo que a caverna, ele simboliza aqui um lugar de refúgio e de esperar o tempo de Deus. Mesmo depois do grande episódio do que Davi havia feito, um feito inacreditável de ter vencido um gigante que afrontava, que humilhava o exército de Israel e, consequentemente, o rei Saul, ele precisou refugiar-se. E nessa noite eu quero destacar um primeiro aspecto que nós aprendemos aqui com Davi na caverna de Adulão, é que existem momentos em que nós precisamos aprender a nos refugiarmos em Deus. O próprio salmista, ele nos dá essa dica. Ele faz uma pergunta e ele responde. Ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, há momentos em que nós sim precisamos nos refugiar em Deus.
principalmente quando nós estamos envolvidos no reino de Deus, porque nós estamos em uma grande batalha espiritual. E nós somos continuamente testados e perseguidos. É necessário estarmos na presença de Deus. A caverna de Adulão representava a presença de Deus, o mover de Deus, o refrigério de Deus, a segurança que só Deus pode dar. E foi na caverna que ele refugiou-se no Senhor e coisas maravilhosas aconteceram. Ele conseguiu esconder-se dos seus inimigos. Porque a Bíblia também diz lá no Salmo 91, que o nosso Senhor é o nosso esconderijo. É o Senhor que nos esconde, é o Senhor que nos protege. É o Senhor que está conosco. Queridos, é preciso sim, estamos refugiados em Deus, porque vivemos dias trabalhosos, dias de batalhas. Nós somos continuamente colocados à prova, no sentido de nós nos distanciarmos da glória de Deus, do propósito de Deus. Mas é preciso, nós cristãos, estamos refugiados no Senhor. Precisamos estar na presença de Deus. Mas a caverna, queridos, também é um lugar de reconciliação, de reorganização de valores. Olha só que interessante, ó. Ouviram isso seus irmãos de toda a casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. Esse foi um tempo que Davi precisava para se organizar. Davi, ele foi desacreditado, ele foi desacreditado pelo pai, desacreditado pelos seus irmãos. Se vocês lerem, se quiserem, confiram. Quando Davi se propõe a lutar com o Golias, ele foi rechaçado pelos seus irmãos. Você, em outras palavras, você acha que é melhor do que os outros, não é? Você está se achando melhor do que os outros. Você é um mexeriqueiro, você fala demais. Você só tem gogó. Leiam o texto, estou parafraseando. Mas em síntese foi isso. Ou seja, os irmãos não acreditavam nele. Então quando ele estava na caverna, a primeira coisa, sua família. Ele conseguiu reencontrar a sua família. Queridos, quando nós estamos refugiados em Deus, também a bênção vem sobre nós e a nossa família. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez você seja um pai que esteja triste com o seu filho, com sua filha, uma mãe que está triste com sua família, com seu esposa. Eu não sei como você está hoje, mas uma coisa eu sei: Deus pode agir no improvável. Você entrou aqui nessa noite com situações improváveis, mas Deus pode agir neste improvável e levá-lo a uma situação de vitória em Deus. Porque nós cremos, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E se nós sabemos em quem nós cremos, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos. Esse é o Deus que nós estamos nessa noite adorando, é o Deus que conhece o seu coração. Queridos, foi citado hoje aqui Jeremias 33:3, quando Deus disse para Jeremias: clama a mim, clama, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Queridos, quando Deus falou com Jeremias, você está lá no primeiro capítulo, você pode confirmar depois. Quando Deus falou com Jeremias, e Jeremias titubeou, e Jeremias não se sentiu em condições. Não, eu não sou um homem para ser um profeta, eu não tenho condições. Deus disse para Jeremias uma das coisas mais incríveis que eu já li. Ele disse assim: antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Queridos, você consegue entender a profundidade deste versículo da Bíblia? Antes que eu estava no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia.
antes de você ainda ser uma criatura informe no ventre da sua mãe, você já era amado por Deus. Isso é especial demais. E aí ele continua, ainda quando você estava lá no ventre da sua mãe, antes de estar no ventre, eu já te conheci, e ainda no ventre eu já te constituí profeta sobre as nações. Foi isso que Deus disse para Jeremias. E eu leio isso, Senhor, que maravilha. Eu não existia para o mundo, eu não existia para a minha família, mas eu já existia nos teus planos. Você não existia para a sua família, porque você ainda não era nem gerado, mas você já era especial para Deus. Oh, glória a Deus, Deus é maravilhoso. E ele encontrou-se com a sua família. Davi reconciliou-se com a sua família. É interessante, a Bíblia não fala quanto tempo, só diz que ouviram seus irmãos e a sua casa. Os meios de comunicação lá, não tinha WhatsApp, queridos. O fato é que a família ficou sabendo, de alguma forma, Davi está lá na caverna de Adulão. Vamos encontrar Davi. Eu imagino, queridos, que foi um encontro memorável, de reconciliação, de choro, de abraços. Porque nada é mais importante nesse plano de Deus do que famílias estruturadas. E se você quer ter uma família estruturada, é hora de reconciliar-se, é hora de aproximar-se, é hora de você estar na presença de Deus. Vá para a caverna de Adulão, vá para a presença de Deus, queridos. Mas foi na caverna que Davi também cuidou de seus pais. Está lá no verso 3, ele cuidou, ele foi lá até o rei e levou os seus pais no local seguro. Cuida do meu pai e da minha mãe aqui, até que eu saiba o que Deus quer de mim. Oh, que maravilha. Mas a caverna, queridos, também é um lugar de reflexão. É lugar de sair da superficialidade. É lugar de buscar profundidade em Deus. É maravilhoso quando nós conseguimos esta sensação de contato com mais profundidade com Deus. E Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade com você. E é preciso, sim, nos distanciarmos às vezes dos nossos afazeres, daquilo que tira a nossa atenção, e nos aprofundarmos em Deus. E a caverna possibilitava isso também, não é? Na caverna, Davi estabeleceu prioridades na sua vida. Nesses momentos de reflexão, o Senhor pode nos dar clareza. Muitas situações de dificuldade que passamos é porque nós não sabemos dar as prioridades ou estabelecer as prioridades. E sabe qual é uma das prioridades que está sendo deixada de lado hoje? Família. Queridos, neste plano terrestre funciona da seguinte maneira: Deus, família, trabalho. Tá? Eu vou repetir, ó. Deus, família, trabalho. Mas é uma pirâmide. Mas tem pessoas que estão invertendo. Trabalho, de vez em quando família, e quem sabe, se der tempo, Deus. Estabeleça prioridades. E a prioridade é Deus, família e trabalho. Aí você vai dizer, não, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho compromissos. Mas, queridos, quando nós buscamos o reino de Deus, o que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que seriam demais coisas? Todas as demais. Todas. Queridos, na caverna, Davi também procurou a vontade de Deus. Foi o que ele disse lá, eu vou ficar aqui até que Deus me revele o que Ele quer.
Então é preciso descobrirmos, é preciso estarmos na presença de Deus para fazer a sua vontade, para andar na vontade de Deus. Algumas pessoas tomam decisões, e essas decisões são equivocadas, e por serem equivocadas, elas trazem prejuízos, preocupações, dificuldades, problemas, e aí ele vai o quê? Às vezes vai no gabinete lá conversar com o pastor, quando vai? Mas ele tem antes, primeiro que, Senhor, é isso? É isso que o Senhor quer? Porque o Senhor nos orienta, amém? Mas Adulão também é lugar de restauração, de transformação, cura e milagre. Esse é um texto incrível, porque, olha só, lá no 22:2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito. Olha só que coisa incrível. Mesmo com os meios de comunicação tão rudimentares, absolutamente rudimentares, as pessoas ficaram sabendo. Mas quem foi procurar Davi? Só pessoas com dificuldades, e as mais variadas. Aqui tinha amargurado de espírito, gente com problema financeiro, endividado, gente que estava em situação de aperto, de apuro. Ou seja, Deus, na pessoa de Davi, abençoou essas pessoas. Queridos, eu não sei como que você chegou aqui, repito. Talvez esteja enquadrado entre um deles aqui, ó, em aperto, endividado, amargurado de espírito. Eu não sei, Deus conhece o seu coração. Agora, uma coisa eu te digo, esses homens chegaram derrotados e daqui Deus fez levantar um exército. Esses homens amargurados, apertados, esses homens que estavam em aperto financeiro, pessoas com sua autoestima no chão, pessoas espiritualmente abaladas, emocionalmente abaladas, foram esses homens que procuraram Davi. E nesse caso eu vejo Davi como uma figura, ele tipifica Jesus. Porque o próprio Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Essa é a promessa de Jesus para você, querido. Então eu não sei como você chegou aqui, mas o convite de Jesus é esse: vinde a mim. E o próprio Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. É momento de você voltar-se para Deus. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui um vitorioso. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui como membro de um grande exército, um exército de vencedores. Na caverna, sim, os desamparados foram acolhidos, porque o Senhor é quem nos alivia. Na caverna, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados. Na caverna, os desanimados foram animados. Porque é isso que Deus faz conosco. Sob a liderança de Davi, um bando de fracassados se tornou um exército de valentes e vencedores. Futuramente se tornaram oficiais, ministros e governadores no reino de Israel. Davi entrou sozinho na caverna, mas ao sair, ele saiu com um exército de valentes. Queridos, esses derrotados, daqui 3 homens entraram para a história como os valentes de Davi. Você já imagina que status, que nós estamos falando de Davi, o maior vencedor na história de Israel. Então ser chamado de valente de Davi
era um privilégio. Era o valente do valente. A Bíblia diz que tem um que ele se chamava Josebe Barsebete. Não sei se é essa a pronúncia, mas vamos fingir que seja. Este homem enfrentou sozinho 800 e os feriu de uma vez, em uma única batalha. Sozinho, ele venceu 800 soldados. Esse era um daqueles fracassados. Ele chegou fracassado. Queridos, é isso que o Evangelho é maravilhoso, porque ele faz um fracassado se tornar vitorioso e vencedor. É isso que Jesus faz. Ele pega um sujeito na lona, no chão, quebrado, arrastado pelo pecado, e torna-o vencedor, e o torna um valente. É isso, esse é o Evangelho que eu creio. Eu creio no Evangelho da restauração, o Evangelho da cura, o Evangelho que faz a diferença. As pessoas olham para você e dizem: aí está um valente de Deus. É isso que faz a diferença. É isso que a igreja precisa hoje, de valentes. Homens e mulheres que, ao olharem para esses homens e mulheres, vão enxergar: aí tem um valente de Deus. Porque foi o que aconteceu, queridos. Mas tinha um outro também chamado Eleazar. Ele lutou tanto que a sua espada ficou presa à sua mão. Virou uma coisa só, todos o temiam. Eleazar, em uma batalha, queridos, olha só. Ao final da batalha, ele empunhava a espada com tanta vontade e determinação, e ficou com a empunhada espada por tanto tempo, não sei, horas e horas a fio, que suas articulações travaram, e a espada continuava na sua mão. Ele não conseguia abrir as mãos para soltar a sua espada. A Bíblia diz que a espada apegou-se na sua mão, depois de horas e horas a fio, lutando, batalhando, pelejando, as suas articulações travaram, e a mão de Eleazar não abria para soltar a espada. Esse era um dos fracassados, que lutou e venceu, e entrou para a história como um dos valentes de Davi. Eu aprendo, irmãos, que Deus é maravilhoso e a sua obra é completa na nossa vida. Mas tinha um outro homem chamado Samar. Este sozinho defendeu um campo de lentilhas, enquanto todos fugiram, ele ficou e lutou por aquela plantação. Todo mundo foi embora, todo mundo correu. Ele ficou sozinho, lutou e venceu. Mais um fracassado que Deus levantou. E aqui, queridos, teve um momento que Davi, ele sentiu sede. Davi lembrou-se de um poço, próximo à entrada de Belém. E todos os filisteus estavam lá. E Davi disse assim: oh, que vontade de tomar uma água do poço que está lá nas portas de Belém. Sabe o que esses valentes fizeram? Saíram sorrateiramente, passaram pelo exército dos filisteus, foram lá no poço, beberam água, pegaram água e trouxeram para Davi. Sabe o que Davi fez? Ele disse: esses valentes arriscaram a vida para buscar essa água, não é justo que eu a beba. E Davi ofereceu aquela água ao Senhor e a derramou naquele solo pedregoso. Derramou a água em oferta ao Senhor. Não, eu não vou beber essa água, ela é valiosa demais. 3 homens arriscaram as suas vidas para buscá-la para mim. Senhor, eu dedico esta água ao Senhor. E derramou a água. Valentes de Davi. Queridos, Davi é uma figura de Jesus. Ele disse, reforçando, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Sabe o que significa isso? Não importa como você esteja, basta que você queira ir até Jesus. Eu preciso resolver muitas coisas. Não,
Você não precisa resolver nada. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. É isso que você precisa fazer. É isso que Jesus está dizendo. Jesus nunca disse assim: resolve aí os seus problemas, as suas dificuldades, e depois você me procura. Não. Jesus foi enfático: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E ele continua fazendo esse convite para você hoje. Venha a Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Todos. Aí você diz: mas todos? E aquele dia que eu estava num aperto, aquele dia que eu estava em uma grande dificuldade? Estava. Se você está aqui hoje, é porque ele estava. Está todos os dias. Jesus é enfático: eu estarei convosco todos os dias. Principalmente nos dias mais difíceis. Todos os dias. Jesus está com você. Jesus está acompanhando a sua vida. Mas olha só, o que significa os valentes de Davi? Samá significa: o Senhor ouviu. Josebe Bessebete significa o apaziguador. E Eleazar, Deus é o auxílio. Então lá na caverna, tentando esconder-se, Deus o ouviu. Deus trouxe paz. E Deus o auxiliou. É isso que Deus faz com as nossas vidas. O Senhor nos ouve, o Senhor nos traz paz, e o Senhor nos dá a vitória. O Senhor nos dá o auxílio. Deus age por formas, de maneiras que fogem à nossa racionalidade, queridos. Deus age de maneiras e de formas que fogem completamente à nossa racionalidade. Exatamente para que fique claro, que fique evidente que a vitória foi conquistada pelo braço forte do Deus Todo-Poderoso. Quero fechar hoje contando um último episódio de um jovem. A Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. O lagar era o local onde se trabalhava com as uvas. Ou seja, ele estava malhando trigo escondido dos midianitas. Porque funcionava assim: quando o trigo estava pronto para a colheita, os midianitas vinham, roubavam as suas colheitas, e Israel estava passando por grande fome. E Deus fala com aquele jovem, e que ele seria vitorioso e vencedor. E ele diz: Senhor, mas eu sou o menor na minha casa, a minha tribo é a menor, eu sou o menor. Esse jovem era Gideão. E a Bíblia diz que de uma forma maravilhosa, Deus livrou Israel da opressão dos midianitas, por intermédio de um jovem chamado Gideão. Era improvável. Era improvável. Mas Deus agiu. Queridos, hoje nós temos ceia, então nós vamos ser breves. Mas eu não poderia deixar hoje de dizer a você e de oportunizá-lo. Eu não sei aqui neste santuário, mas eu quero oportunizar você. Alguém aqui nessa noite que ouviu, que entendeu a mensagem do Evangelho, gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Basta que você levante a mão para que eu veja. Alguém? Amém. Mas também quero oportunizá-lo da seguinte forma. Deus conhece o seu coração. Eu não sei como vai ser a sua segunda-feira. Eu faço uma leve ideia de como será a minha. Não sei a sua. Não sei das suas dificuldades. Mas eu quero também oportunizar. Se alguém está precisando de que oremos por você. Se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, esse é o momento. Eu quero convidá-lo para que você venha aqui à frente. O pastor está aqui e nós vamos orar por você.
forma assim rápida, se você, queridos, nessa noite entendeu a mensagem, você já é um cristão, já serve ao Senhor, mas eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, eu estou em algum aperto, eu estou precisando de uma oração. Esse é o momento. Esse é o momento. Quero convidá-lo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Não demore, nós queremos passar a palavra aqui para o pastor. Amém? Estão todos na bênção? Glória a Deus. Então, alguém gostaria de receber uma oração? É só vir aqui à frente. Então vamos ficar de pé, queridos. Senhor Deus, nós te damos graças. Nós te damos graças porque a sua palavra é maravilhosa e porque o Senhor fala conosco. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor nos tornou vitoriosos. Nós estávamos, Senhor, sem condições, nós estávamos fadados ao fracasso, ou estávamos caminhando para o fracasso, para a derrota, mas o Senhor, na sua misericórdia, o Senhor nos levantou e nos tornou membros de um exército de valentes e de valorosos. Nós te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso, porque a tua misericórdia, ou as tuas misericórdias, nos alcançou e transformou as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Os irmãos que vão servir a ceia, pode vir aqui para frente. Quero que você acompanhe o meu raciocínio nesse momento. Palavra abençoada. Amém, igreja? Quero convidar você a tomar a postura de ser um dos valentes de Davi, não precisando voltar ao Antigo Testamento, mas na igreja de hoje você pode ser a cada dia um vitorioso, um valente. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra em João capítulo 7, verso 37 e 38. Eu quero trazer para a nossa edificação nesse momento. João capítulo 7, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Amado, noite de ceia do Senhor. Para quem é a ceia do Senhor? Para todo aquele que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, igreja? Amém? Fiquemos de pé nesse momento. Você que vai cear, fique de pé. Você que não vai, fique sentado. Mas se você já crê em Jesus de coração, vamos orar nesse momento. Você pede perdão pelo seu pecado, eu peço pelo meu. Jesus perdoa, eu tomo a ceia e você também toma. Amém, igreja? Amém. Porque se você crê em Jesus e não crê no perdão, então alguma coisa está errada. Aleluia. Feche os teus olhos. Pai, te louvamos. Te louvamos porque a sua palavra, Senhor, é o nosso alimento, é um bálsamo para a nossa vida. Pai, te louvamos porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E te louvamos, Pai, porque como crentes nós temos o privilégio de conhecermos a tua palavra. Pai, está aqui agora este cálice, este pão que nós dedicamos e consagramos somente para a ceia do Senhor. Pai, aumente a nossa fé, acrescenta-nos fé, para que a cada momento, Senhor, nós tomemos posse do perdão dos nossos pecados, que já estão todos no corpo de Jesus. Pai, te louvamos, te agradecemos, porque conhecemos Jesus, a fonte de água viva.
Amém? Os irmãos podem entregar. Você, ao pegar o pão e o cálice, não come e não beba. Cantemos até lá e espere a orientação sair do altar. Amém, amados? Cantemos ao Senhor. Contempla tua imensa
salva de palmas para Jesus, igreja, misericórdia. Ah, já está com o negócio na mão aí. É a idade, irmão, é a idade. Irmão, vocês vão cantar domingo que vem novamente, amém? Tá vendo? Se não tivesse com o cálice na mão. Vou pegar aqui, pessoal. Glória a Deus. Domingo que vem tem mais outro indo. Glória a Deus. Com o pão e o cálice na mão, como é que vai bater palma, né? Josimar. Glória a Deus. Você que pegou o pão e o cálice, amado, agradeça ao Senhor. Já tomou posse do perdão dos seus pecados lá na cruz do Calvário. Agradeça ao Senhor, diga ao Senhor uma frase de adoração, uma frase de gratidão, e uma frase declarando, amado, que você vai continuar ganhando almas para Cristo. Se a igreja tem uma missão na terra, amado, é ganhar outros para Cristo, porque se não fosse por causa dos outros, você não estaria aqui. Alguém um dia falou de Jesus para você, amado. Continue falando de Jesus para outras pessoas. Amém, amados? Glória a Deus. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Parte, né? Só parte. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Domingo que vem novamente, amém, irmãos? Tá vendo? Agora vocês estão compromissadas. Compromissado. Glória a Deus. Isso, põe a mesa para lá. Isso. Puxa aí, pode puxar a mesa. Amado, você que quer uma oração específica na sua vida, saia do seu lugar rapidamente e venha aqui na frente, eu quero orar por você. Oração pela família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, pelas suas finanças. Saia rapidamente e venha para o altar. A Bíblia nos mostra que Deus vê isso como uma atitude de humildade, uma atitude de fé, uma atitude, amado, de esperança. Chega para cá, encosta aqui assim. Você que está aqui na frente, põe a tua mão direita no teu coração. Muito difícil de eu andar agora entre todos vocês, e isso também é muito bom. Você que está no corredor, pode ir chegando devagarinho, vai pondo a mão no teu coração e fica aí. O importante, amado, é a sua atitude.
A Bíblia diz que Deus observa a atitude do filho dele. Creia nisso, amado. Creia. Então somente creia. A sua obrigação é crer, nada mais. Pai, te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus que age. O Senhor é o Deus que surpreende. Pai, nós cremos e já temos visto ao longo do tempo que o Senhor é o Deus que surpreende, abrindo portas onde não existe parede. Meu Deus, tirando água da rocha, meu Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Pai, te louvamos pela atitude de humildade e de esperança de cada um daqueles que saíram do seu lugar e vieram até o altar. Meu Deus, te louvamos. Pai, nesse momento, Pai amado, olhe para a família, Senhor, de cada um dos que aqui estão. Olhe para o trabalho, Senhor, de cada um que aqui está. Olhe para a saúde física, meu Deus. E olhe para a saúde financeira também, Pai amado, dos teus servos e das tuas servas. E com o teu braço de misericórdia, Deus, vem operar na vida dos teus filhos e das tuas filhas, realizando o teu milagre, exaltando o teu nome, levando os teus filhos a testemunharem e a glorificarem o Senhor pela bênção recebida. Pai, fortaleça-nos na fé, aumente a nossa alegria em trabalharmos em sua obra, e levante aqui também, Pai amado, homens e mulheres ganhadores de almas, homens e mulheres fervorosos na sua obra. Pai, te louvamos, declaramos a nossa bênção em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Fica aqui todo mundo onde está, Josimar com a criança. Ninguém saia do seu lugar. Você que está aqui na frente, fique aqui. Mais uma criança para fazer parte do corpo de Cristo. Amém, igreja? A Bíblia diz, Jesus falando ali, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Qual o nome? Mariana. Vai casar com um rapaz da igreja, amém, amado? Aleluia. Então daqui uns tempos vai ser sogrão. Aleluia. Estenda suas mãos assim, amado, mãos abençoadoras. Amém. Pai amado, aqui está o Josimar, a esposa, o outro filho e a Mariana, Senhor, que vieram, Pai, ao mundo, à igreja, para ser bênção para o corpo de Cristo. Toco nela agora, Pai, na cabeça, meu Deus. Que o Senhor, com o teu poder, toque, Pai, do alto da cabeça, nos órgãos internos, ó Pai, até a planta dos pés. Pai amado, abençoe este casal, abençoe esta família, Senhor, que a cada dia, Pai amado, nós continuemos a crescer na sua obra. Pai, despede agora esta família, este grupo de irmãos aqui em paz para os lares, e declaramos mais uma semana de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Saúde o seu irmão com a paz do Senhor. Por hoje estamos encerrados. Não, sogrão. Deus abençoe. Estamos aí. Dê um dia, uma hora para ir na casa de vocês. Dia de semana à noite. Dorival, fica aí, não sai não. Deus abençoe. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis.